Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Badia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós, unidos na fé, nesse dia 15 de outubro de 2024, nessa terça-feira, dia de Santa Teresa de Jesus, Virgem Doutora da Igreja. Teresa nasceu em Ávila, Espanha, em 1515 e morreu em Alba de Tormes em 15 de outubro de 1582. Mulher dotada de extraordinários dons, tanto de espírito quanto de coração, entrou aos 20 anos no Carmelo de Ávila, onde concebeu e realizou a reforma que recebeu do seu nome. Uniu à mais alta contemplação uma intensa atividade como reformadora da Ordem Carmelita. Depois do monastério de São José, em Ávila, com a autorização do geral da Ordem, dedicou-se apaixonadamente a outras fundações e pôde estender a reforma também ao ramo masculino. Fiel à Igreja, no espírito do Concílio de Trento, contribuiu para a renovação da comunidade eclesial. Deixou na sua autobiografia, nos seus escritos de espiritualidade, um documento de profunda experiência mística. São Paulo VI declarou-a doutora da Igreja em 27 de setembro de 1970. Celebrando então a memória de Santa Teresa d'Ávila, juntamente com São João da Cruz, os reformadores do Carmelo, esses grandes místicos, o Evangelho de hoje de Lucas, capítulo 11, versículos de 37 a 41. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos! Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes dai esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Fazendo memória de Santa Teresa d'Ávila, essa reformadora e grande mística da Igreja, juntamente com São João da Cruz, a gente vai descobrindo que no decorrer da história da Igreja, Deus vai enviando homens e mulheres de uma espiritualidade profunda que são muito mal vistos na época, são muito mal acolhidos na época, passam por dificuldades, mas só depois que a gente reconhece que eles estavam certos. A Igreja tem muita dificuldade de mudar. A hierarquia da Igreja ela é muito conservadora, né? A hierarquia da Igreja ela é muito tradicional. É difícil a gente oferecer uma reflexão maior dentro da conduta da Igreja, principalmente fundamentados no Evangelho. Nós vivemos muitas vezes da hipocrisia. Na carta de Tiago há uma passagem de uns domingos atrás que diz que, movidos pela fé, pelo amor, nós não podemos fazer acepção de pessoas. O rico não pode ser melhor do que o pobre diante da ceia eucarística, todos são iguais. Lamentavelmente, a hierarquia da Igreja nos faz fazer acepção de pessoas. Eu não posso atender legalmente a confissão de alguém que foi divorciado, ou alguém que está casado sem união, sem ter papel assinado na sacristia, mesmo que estejam 50 anos casados, mas se não tem um papel assinado na sacristia, são considerados como pecadores. Lamentavelmente, a Eucaristia ela é fundamentada na vida e na prática afetiva sexual da pessoa e não na fé e na prática da caridade. Se receber ou não a Eucaristia fosse só um critério de fé e não sobre a vida amorosa, afetiva e sexual da pessoa, talvez nós teríamos um elemento diferente. Comunga quem tem fé. Porque alguém que não tem fé pode entrar na catequese, estudar, fazer todo o curso, se preparar, receber todos os sacramentos sem ter fé. Sem ter fé. Por isso Jesus vai dizer, olha, vocês estão preocupados com os ritos externos, mas vocês esquecem dos ritos internos. Vocês estão preocupados dos papéis assinados em sacristia, ou documentados nos arquivos paroquiais,
estão esquecendo da prática interna, do modo de agir, do modo de se conduzir. Viu? É o Padre Santo que desvia dinheiro da igreja, viu? Ou tem vida amorosa comprometida, ou tem práticas de crime de pedofilia, viu? Ou tem conduta econômica suspeita, mas porque reza o terço todos os dias, ele pode celebrar. É aquela situação delicada da igreja, né? Um padre pedófilo pode celebrar a missa e comungar, mas alguém que foi largada pelo marido, o marido sumiu, escolheu outro e abandonado pelo próprio marido ou pela própria esposa, está proibido de comungar. Ou aqueles que não tiveram a chance de casar na igreja, estão proibidos de se aproximar de Jesus Eucarístico. Então a gente muitas vezes, a gente fica com o externo, esquece de olhar o interno. Por isso que Jesus disse, assim, olha, mas peraí, você está preocupado com lavar a mão e o interno? Você está aqui diante do Filho de Deus, você está aqui diante de Jesus que está falando que Deus nos ama. E vocês, fariseus, estão preocupados com rituais externos? E a misericórdia, a acolhida, a compaixão, a bondade, o perdão, viu? O serviço, a dedicação, e o esforço nosso de fazer com que esse mundo cresça, o esforço nosso de fazer com que essa igreja dê passos, o esforço nosso de fazer com que nós sejamos um sinal de bondade, de esperança, de alegria, o esforço nosso de fazer com que Deus tenha espaço no nosso meio, que Deus encontre lugar em nosso meio. Por isso, a gente vai olhando para o mundo, lamentavelmente, às vezes nós estamos preocupados com o externo. É a menininha que veio servir, saiu de um evento, veio servir na igreja como acólita e coroinha, mas como não estava com o sapato estipulado pela coordenação, viu? Estava com o sapato um pouco de festa, é humilhada na fila, no meio de todo mundo. Viu? Quer dizer, a pessoa faz um esforço de sair de um evento, chegar na igreja para servir, mas como não deu tempo de trocar o sapato, ela é humilhada, viu? E se torna uma pessoa mal vista. Então que Deus nos livre da hipocrisia do externo e da estética e da vaidade religiosa e nos leva a pensar um pouquinho mais na bondade, no perdão, no amor e na acolhida. Um abraço, até mais.